Olá, alunos do 9º ano, Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física. Bom, pessoal, continuando com a nossa matéria, hoje a gente vai começar a utilizar o livro. Nossa matéria começa no módulo 2, capítulo 4, tá? Eu vou apresentar ele aqui na apresentação, né, no computador, versão digital, mas quem tem aí o livro no formato físico pode acompanhar aí pelo livro de vocês mesmo, tá? Além do livro, eu fiz alguns slides que é para dar umas definições, tá? Só um resuminho de umas definições importantes que tem aí nessa passagem que a gente vai ver, tá? Deixa eu botar aqui, apresentação. Deixa eu mudar a aba. Pronto. Tá aqui, eu dei um zoom. Aqui, ó, capítulo 4, movimento dos corpos. Aqui, né, sempre a abertura do capítulo. Em nosso cotidiano, diversos corpos estão em movimento. Ou será que não? Você pode considerar que uma árvore fixa no solo está em repouso. Mas reflita se isso acontece em relação ao Sol, uma vez que a Terra se movimenta ao redor dele. Para responder a questões como essa, precisamos investigar detalhadamente o movimento dos corpos e qual referencial estamos considerando para esclarecer esse assunto. E é o que faremos a seguir. Aí tem aqui, né, uma fotografia tirada de uma menina correndo. Bom, isso aqui a gente pode passar para o próximo. Isso aqui. O que é movimento? Em nosso cotidiano, temos diversos tipos de movimento e muitas vezes identificamos e analisamos de forma intuitiva. Observe a fotografia a seguir. Está aqui, né, um motociclista num lugar desértico, mais ou menos, né? Parece um lugar de fazer rally, essas coisas. Pela fotografia, né, a poeira levantando ali, parece que a moto está em movimento. Aí tem aqui as conclusões. Ó. Com base na imagem, podemos concluir que a motocicleta está em movimento em relação ao solo e o motociclista também está em movimento em relação ao solo. O que isso quer dizer em relação ao solo, movimento em relação ao solo e movimento... os dois são movimentos em relação ao solo, tanto da motocicleta quanto do motociclista. Isso aqui, tá, o livro fala mais aqui para baixo, mas eu vou dar a definição, é o referencial. É o que ele pegou como referência para saber se a motocicleta e o motociclista estão em movimento ou estão parados. Aí eu botei aqui no slide uma definição de referencial. Um referencial é o corpo ou lugar a partir do qual as observações de fenômenos diversos são feitas. No exemplo lá do livro, foi o solo. Tá? Então, pegou o solo como referência e observou. A motocicleta está em movimento em relação ao solo, está parada em relação ao solo. O motociclista em movimento em relação ao solo ou parado em relação ao solo. Ambos estão em movimento em relação ao solo. Espero que tenha entendido esse conceito de referencial. Outro referencial, ó, que está dando aqui no questionamento 1, se tomarmos a motocicleta como referência, o motociclista está em movimento ou em repouso em relação a ela? Isso aí vocês podem pegar uma situação, né? Acho que ninguém aí anda de moto, só de carona. Mas, por exemplo, não estão num carro, num ônibus, sei lá. Vocês estão lá sentadinhos dentro do carro, tomando o carro como referência. Vocês estão em repouso ou estão em movimento? Estão em repouso, né? É o que está dizendo aqui, ó. Que tem a resposta, né, do professor. O objetivo dessa questão é resgatar os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao movimento. Eles podem responder que o motociclista está em repouso
em relação à motocicleta, né? Pegando um exemplo mais próximo nosso, né, que eu falei, do carro, você dentro do carro, você está em repouso em relação ao carro, mas está em movimento em relação ao chão, né? A estrada, a rua. Então, para saber se um corpo está em movimento ou em repouso, isso depende do referencial. Lá no questionamento lá da capa do livro, falando se a árvore, né, está em repouso em relação ao solo, mas em relação ao sol, né? A árvore está dentro da Terra, né? Estamos todo mundo aqui dentro do planeta Terra. O planeta Terra faz movimento de translação, né, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Se a Terra está se movendo em relação ao Sol, e a árvore está dentro da Terra, logo, tomando o Sol como referencial, a árvore está em movimento. Todos nós estamos em movimento em relação ao Sol. Agora, aqui a explicação do livro. De acordo com a situação apresentada acima, é possível perceber que, para definirmos se um corpo está em repouso ou em movimento, precisamos estabelecer um referencial. Geralmente, o primeiro referencial que pensamos é o solo, e com base nisso, comparamos a posição dos corpos em relação a ele. No entanto, podemos escolher outros corpos como referencial, né? Foi o que eu falei. Foi dado aqui no livro, né? Começou usando o solo, depois adotou a bicicleta, né? O motociclista em relação à motocicleta, e lá o exemplo da capa do livro, a árvore em relação ao sol. Eu botei aqui também nos slides, ó, definição de movimento e repouso, né? Para ter vocês quiserem anotar essas definições, são mais sucintas, mais objetivas. Movimento é quando um corpo muda sua posição em relação a algum referencial durante determinado intervalo de tempo, né? O exemplo da motocicleta com solo, né? A motocicleta vai mudando de posição em relação ao solo, né? Num determinado período de tempo. Já repouso, não. É definido quando a posição de um corpo em relação a algum referencial não muda em determinado intervalo de tempo. O exemplo do motociclista com a motocicleta. Ele está lá em cima da moto. Os dois, ó, estão se movendo junto, na mesma velocidade, na mesma direção e no mesmo sentido. Então não tem mudança de posição. Outro exemplo, imagine dois carros, né, andando com a mesma velocidade, com a mesma direção e com o mesmo sentido, um do lado do outro. Um vai estar em repouso em relação ao outro, mas em relação ao solo, né, a estrada onde eles estão lá rodando, eles vão estar em movimento. Opa, lugar errado. É nesse. Aqui o 2 é falando do Sol, né? Se tornarmos o Sol como referencial. Motociclista e a motocicleta estão em movimento, repouso. Daí foi o que eu expliquei, né? A mesma coisa lá da árvore, né? Aí aqui é a resposta do livro, né? Tomando o Sol como referencial, todos os corpos na Terra estão em movimento. Portanto, em relação ao Sol, o motociclista e a motocicleta estão em movimento, né? Notamos, então, que um mesmo corpo pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro. Na situação anterior, o motociclista está em movimento em relação ao solo, neste caso o solo é referencial, e em repouso em relação à motocicleta, nesse caso a motocicleta é referencial. Quando estão em movimento em relação ao referencial, os corpos podem descrever diferentes tipos de trajetória. A gente vai falar de trajetória. Também botei aqui a definição de trajetória. Trajetória é uma linha formada pela união de todas as posições que podem ser ocupadas por um móvel durante seu movimento. Essa trajetória também depende do referencial adotado. Eu vou mostrar ali no livro os dois tipos de trajetórias que ele deu, e depois eu vou mostrar um gifzinho ali, para vocês verem que dependendo do referencial, ele vai estar
movimento, trajetória retilínea ou trajetória circular? Movimento retilíneo. A gente aqui no ensino fundamental, que no 9º ano, a gente só vai estudar movimento retilíneo, tá? Eu não vou entrar em movimento circular, não. O livro também não fala sobre isso. Aí vocês vão ver isso aí no ano que vem, lá no ensino médio. Movimento retilíneo. Quando um corpo executa um movimento em uma trajetória em linha reta. Ele é chamado de movimento retilíneo. E movimento circular, se a trajetória do movimento for circular ou elíptica, ele é chamado de movimento circular. Esse tipo de movimento é caracterizado por descrever uma trajetória em linha curva. Tá? Então, movimento retilíneo, trajetória em linha reta. Movimento circular, né, trajetória em linha curva. Aqui o GIFzinho, ó. Deixa eu botar a imagem parada aqui. Pronto. Aqui uma pessoa dentro do trem, né? E tem uma bola caindo aqui no trem. Do teto para baixo. O trem está se movimentando, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E tem aqui um rapaz observando do lado de fora. Aí aqui no GIF, o que está mostrando? Quem está dentro do trem está vendo a bola cair em uma trajetória retilínea, né? Movimento retilíneo. Porque todo mundo está na mesma velocidade aqui dentro do trem. Tanto o homem, quanto a bola, né? Quanto o trem. Na velocidade aqui na horizontal. E já aqui do lado de fora, ele está parado, né? Em relação ao solo. Mas o trem está em movimento em relação a ele. Então, ele vê, ó, como o trem está indo aqui para a direita, ele vê a bola caindo em cada momento da trajetória dela. Ela fazendo essa trajetória curva. Na medida que ela vai caindo aqui na vertical, o trem vai se movendo na horizontal. Então, dá essa trajetória curva. Né? Que a bola, tá, o movimento da bola é para baixo, na vertical, e na horizontal, que é junto com o movimento do trem. É a mesma coisa, exemplo que cai bastante em prova sobre isso, é de um avião abandonando alguma coisa, um pacote, uma bomba, depende lá do exercício. Aí vai lá, fala. Em relação ao piloto, o pacote está em qual tipo de trajetória? Aí o piloto, né, ele abandona o pacote continua com a velocidade na horizontal, mas agora na vertical também ele está ganhando velocidade porque ele está caindo. Mas como o avião e o pacote estão indo na mesma velocidade, para ele o pacote está caindo só na vertical, então é retilínea. Mas uma pessoa que está vendo essa cena, né, um observador, tipo esse carinha aqui, para ele está tendo uma trajetória curva. Porque no momento que o pacote está caindo na vertical, ele também tem velocidade horizontal. Por isso que dá essa expressão de trajetória curva. Né? Então, trajetória retilínea e curva depende do referencial adotado. Agora vamos entrar aqui nas contas. Estudando o movimento, primeira parte. Né? Voltou. Pronto. Para facilitar o estudo do movimento, precisamos conhecer alguns conceitos e grandezas físicas relacionadas a ele. Para isso, vamos analisar a caminhada de Giovana de sua casa até a escola. Aqui, Giovana saiu do ponto A até o ponto B. São 300 metros. Tá? Uma trajetória retilínea. Na posição A, Giovana estava no portão de sua residência.
onde iniciou o trajeto até a escola. A posição do início do movimento realizada por o corpo é chamada posição inicial, representada por SI. Aqui está no SI, tá, ele está usando o SI e SF. Tem lugares, né? Tem alguns livros, você pode ver com alguns professores. Eu, quando estudei essa questão, eu vi o inicial como S0, né? E o final só como S. Mas aqui no livro ele botou SI para inicial e botou para final SF. Tá? Caso vocês queiram ver alguma outra videoaula ou ver esse assunto em outro lugar, ou até ano que vem, quando vocês vão ver isso de novo, o professor pode adotar S0 e S. Tá? Então vamos lá. Nesse caso, SI é 0. E na posição B, Giovanna está na frente ao portão da escola. Essa é a posição final desse movimento, representado por SF. Nesse caso, 300. A distância em linha reta entre a posição inicial e a posição final de um corpo é chamado de deslocamento e é representado por ΔS. Tá? Esse triângulo aqui é uma letra grega, delta. Tá? Mais uma letra grega aí para vocês. Então, aqui é a fórmula do deslocamento. ΔS é igual a SF menos SI. ΔS é o deslocamento, SI posição inicial e SF posição final. Aí, utilizando a equação aqui, né? ΔS é igual a SF menos SI, SF é 300, SI é 0, 300 menos 0, 300 metros. Aqui 4. Qual seria o deslocamento de Giovanna em metros se a escola se localizasse a 2,5 quilômetros de sua casa? 2,5 quilômetros é a mesma coisa que 2.500 metros. Então, nesse caso aqui, o nosso SI continua sendo 0 e o SF é 2.500. Então, nosso deslocamento, né, o deslocamento da Giovanna foi de 2.500 metros. A unidade de medida padrão no SI, né, para indicar deslocamento, é o metro. Entretanto, também utilizamos em nosso cotidiano outras unidades, como o quilômetro e o centímetro. Isso aqui vocês já sabem, né? A gente viu isso aqui ano passado, lá no início do ano, né? Aquela tabela que eu passei para vocês, né? De metros para centímetros, metros para quilômetros. Está subindo demais. Na situação apresentada no início desta página, Giovanna realizou um deslocamento de 300 metros. Caso a unidade de medida fosse o quilômetro, Giovanna teria percorrido 0,3 quilômetros. Né? 300 dividido por 1.000. Deslocamento é uma grandeza vetorial, tá? Só para fazer relação ao que a gente viu nas primeiras aulas. Aqui nessa outra página, no início, a gente vai parar aqui. Tá? Só esse trechinho aqui. Aqui ele está falando de trajetória. Mas isso aqui a gente pode ver também a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Eu botei aqui também, ó. Né, deslocamento, a gente já viu uma grandeza vetorial, né, de um ponto até outro. Ponto de origem até o ponto de destino. A distância percorrida é o valor da medida de todo o caminho feito por um objeto. Deixa eu botar aqui no exemplo, que vai ficar melhor para vocês verem. Olha só. Para ir da sua casa até a escola, Giovanna escolheu o caminho em linha reta. Geralmente, essa escolha depende de alguns fatores, como a distância e o trânsito. O caminho que Giovanna percorreu, ou seja, o percurso realizado entre as posições inicial e final, é chamado de trajetória. Veja ao lado. É aqui o A, que é a distância mais curta, né? E a distância em linha reta, da casa até a escola. O B, ó, ela sobe aqui
vem para cá, desce e para na escola. A distância percorrida pelo caminho B é bem maior do que a do A, mas o deslocamento é o mesmo. Porque o deslocamento considera uma linha reta entre o ponto inicial e o ponto final. Tá? Tanto no B quanto no C. O C, a distância percorrida ainda é maior, mas o deslocamento vai ser sempre o mesmo. Tá? Deslocamento é um vetor, tá? Uma grandeza vetorial, então um vetor ligando do ponto A até o ponto B. Eu não sei se aqui eu posso usar um... Acho que eu posso usar um negocinho aqui. Deixa eu ver. Isso. Mas se eu fazer isso aqui, deixa eu botar aqui embaixo para não ficar junto com a linha. Eita ferro, ficou horrível, horrível. Isso aqui. Desconsidera isso aqui não... Ah, tem uma seta aqui. Fica melhor assim. Ah, ficou torta. Mas tudo bem. O deslocamento é essa seta. Sempre daqui, do ponto inicial até o ponto final. Independente do caminho que fez. Ou ela vindo por aqui, ou ela vindo por aqui. Para deixar mais claro, vamos supor que o destino de Giovana seja aqui. Esse ponto aqui embaixo. Ali onde eu marquei. O deslocamento dela seria assim, ó. Mais ou menos assim. Ficou um pouquinho fora ali no final, ó. Mas é do ponto inicial da casa até aqui. Já a distância percorrida, ó, pode ser por aqui, pode ser por aqui, ou se ela quiser fazer um caminho mais longo, por aqui. Né? Para a gente descobrir o valor aqui desse deslocamento, né? Aí a gente vai ter que usar Pitágoras, né? Que isso aqui vai dar um triângulo retângulo. Tá? Mas isso aqui é só para vocês verem como é que é calculado o deslocamento e a distância percorrida. Essa questão de trajetória tem a ver mais ali com o tipo do movimento, né? Se ela fez uma trajetória já curva, ou se fez uma trajetória retilínea, dependendo do referencial. Isso aqui ficou melhor para explicar essa diferença entre deslocamento e distância percorrida. Bom, então, deslocamento é a grandeza vetorial, tem módulo, tem direção e sentido, e distância percorrida é uma grandeza escalar. É só o seu valor e a unidade. Vou voltar. Parar aqui, apresentar. Agora o exercício da folhinha. Vamos lá, número 1. A respeito da ideia de referencial, marca a alternativa correta. Os fenômenos devem ser sempre analisados a partir de um referencial parado. Não necessariamente, né? Além também essa questão de parado e movimento depende do referencial. Referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme a partir de qual se analisam os movimentos.
Não, não necessariamente precisa estar em movimento retilíneo uniforme. A gente vai ver o que é movimento retilíneo uniforme nas próximas aulas. Movimento e repouso são absolutos e não dependem do referencial. A gente viu que não, né? Depende sim do referencial. O corpo pode estar em movimento ou em repouso, dependendo do referencial adotado. E a D, que é a correta, referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. É isso aí. A 2 tem que botar aqui. Um carro sai do quilômetro 45 de uma estrada e vai até o quilômetro 87, em linha reta. Qual o deslocamento em metros desse carro? Tá? Então, eu vou copiar aqui o ΔS. ΔS é igual a SF menos SI. ΔS é igual. Qual é a nossa distância final? É o quilômetro 87. Qual é o nosso inicial? É o quilômetro 45. 7 menos 5 dá 2. 8 menos 4, 4. Então dá, né, 42 quilômetros. Mas só que ele pede em metros, né? 42 quilômetros é igual a 42 quilômetros. Pronto. Eu fiz a conta certa. Eu fiz. Então, bem tranquilo. O que pegava aqui é que tinha que converter de quilômetros para, né? E você prestar atenção que nesse exemplo aqui, diferente do livro, o nosso SI não é 0, é o 45, foi da onde o carro saiu, né? Para quem nunca pegou a estrada é dividido em quilometragem. Por exemplo, no quilômetro 20 da BR-101, no quilômetro 40 da BR-040. Tá? E 3. A respeito dos conceitos de movimento, repouso, trajetória e referencial, marca a alternativa correta. A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação ao referencial adotado. Né? Essa aqui é a correta, que foi lá o exemplo lá do gifzinho lá do trem, né? Da bola caindo. Pro rapaz que estava dentro do trem, a bola estava fazendo uma trajetória retilínea, né? Movimento retilíneo. Já para o rapaz que estava do lado de fora, a bola estava fazendo uma trajetória circular. Movimento e repouso são conceitos relativos, pois depende da trajetória adotada pelo móvel. Então, é que está certo, mas aqui não é trajetória, que é referencial. Depende do referencial adotado. Mesmo que a Terra seja tomada como referencial, nunca podemos dizer que os prédios e as demais construções estão em repouso. Isso aí. Está errado. Se a Terra é o nosso referencial, as construções e o... né? Ele falou prédio, né? Prédio e demais construções estão em repouso, né? Em relação à Terra, porque estão todos no mesmo movimento da Terra, na mesma velocidade, na mesma direção e no mesmo sentido. A Terra está lá fazendo seus movimentos, né? Tanto da rotação quanto da translação, e nós que estamos aqui dentro da Terra estamos na mesma velocidade, na mesma direção, no mesmo sentido. Logo, não tem variação de posição. Então, a gente pode considerar eles em repouso. E D. A trajetória é o caminho feito por um corpo, independentemente do referencial adotado. Não, né? Isso aqui é o contrário da A. A está certa, logo a D está errada. A trajetória depende do referencial adotado.
Então é isso, pessoal. A aula de hoje vai ficando por aqui. Ficou até grande, deu quase mais 30 minutos. Foi. Espero que tenha ficado bem explicado. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, né, manda aí uma mensagem para a escola, escreve na folhinha, tá? Eu tento explicar melhor da próxima aula. A próxima aula é revisão. Nossa prova está marcada para a semana dia 18, se eu não me engano. Tá? Então, a próxima aula é de revisão. A matéria vai ser as duas... A aula 3, né? A aula 2 foi aquela revisão da matéria do oitavo ano. Isso, dia 18. Tá? Então, é lá sobre grandeza escalar, grandeza vetorial e vetores. E na próxima aula eu dou uma revisãozinha, uns exercícios do que pode cair na prova. Então é isso, até a próxima aula. Tchau.